Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui trazendo as últimas informações e notícias do Flamengo para vocês. Vamos analisar aqui a imprensa esportiva falando sobre a preparação do Flamengo para a partida contra o Botafogo, que inclusive foi eliminado na Copa Sul-Americana e agora só resta o Campeonato Brasileiro para eles. Meu amigo, agora eles vão se dedicar 100% ao Campeonato Brasileiro. Vamos analisar nesse momento o Flamengo, que tem a preparação para a final da Copa do Brasil, e a partida desse sábado, que pode ser decisiva, principalmente para o técnico Jorge Sampaoli, a partida contra o Botafogo. Tem aqui o Mauro César falando sobre essa repercussão, o Vene Casagrande, comentarista do programa da ESPN Brasil. Vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas já chega explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta aí de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Flamengo aqui no nosso canal. E se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperte o botão vermelho aqui embaixo, se inscreva, faça parte aqui do nosso canal, porque aqui todos os dias tem notícias, tem informações do Flamengo pra você. Você que tá aí tomando seu cafezinho, se preparando pra ir trabalhar, ou talvez você tá levando o seu filho na escola, não sei. Vamos rapidinho aqui analisar as últimas notícias do Flamengo e faz o seguinte, já vai nos comentários e escreva o seu palpite para a partida desse sábado entre Flamengo e Botafogo, tá certo? Cresce esse vídeo, canal S1 Live, canal Vene Casagrande, canal ESPN Brasil, Flá TV, link na descrição como crédito. Vamos para as notícias do Flamengo. Um dia de trabalho aqui no Ninho do Urubu, de olho no clássico com Botafogo, que acontece sábado pelo Campeonato Brasileiro. Vamos conferir como foi a quarta-feira do Flamengo? E tem camisa 10 fazendo aniversário hoje. Nosso Gabi está completando 27 anos, com 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 3 Cariocas, 2 Supercopas, 1 Copa do Brasil e 1 Recopa no currículo. Parabéns, ídolo! Felicidades e saudações rubro-negras. O que aconteceu? Eles colocaram um tapume, não foi, ô Vene? Foi. Pra não conseguir enxergar nada lá dentro, quem tava entrando e tudo mais. Só que os torcedores que estavam na porta acabaram conseguindo ver os carros chegando, né? Sim. E aí teve a presença do Gerson e do Pulgar. Do Pulgar, sim. Foram os 2 jogadores que foram identificados que foram na festa. O que rolou aí, Vene? O que você tem? Olha aqui. Vamos lá. Eu quero tralalá. Eu não quero... Vamos lá. Quero coisa legal. Primeiro, eu posso dar minha opinião sobre isso tudo aí? Pode. Eu falei aqui que eu sou contra o momento da festa. Perfeito. Mas eu não sou a favor disso. Isso pra mim é vandalismo. Isso pra mim aí é falta de respeito. Tem vários outros adjetivos que a gente pode falar aqui. Eu não sou a favor desse tipo de protesto na porta da festa. Na boa, gente, isso aí era 10 horas da noite, você leu aí que eles ficaram até de madrugada. Vem cá, você não tem mais nada pra fazer, não? E o frio? Na boa, chovendo pra caramba. Assim, na boa. Se fosse pra conseguir uma vaga de emprego, será que eles ficariam aí até essa hora, na madrugada? Aí foram protestar na porta da casa do Gabigol, festa do Gabigol. Gente, eu não sou a favor disso, tá? Embora eu tenha um discurso aí que contra a festa nesse momento, sim, eu fui contra. Mas, dito isso, dando a minha opinião, foi isso que aconteceu. O Gerson, quando ele chegou com o carro do Gerson, eles foram pra cima do carro, bateram no carro, algo que, novamente, eu sou contra isso, mas foi isso que aconteceu. Mas outros jogadores do atual elenco não foram. Inclusive, teve gente que fez questão de postar nas redes sociais que estava bem longe dos perigos noturnos. Esse foi o Davi Luiz, a gente tem até imagem aí. Ele colocou no story assim, boa noite. A filha dele jogando Uno, né? Não, ele botou o nome da filha dele, né? Sim. Não, mas tem em cima boa noite. Tem o Good Night. Good Night. Good Night. Tem um boa noite em cima, tem um boa noite. E ele jogando Uno com a filhinha dele. Tipo assim, galera... Eu tô out. Galera do Mengão, eu tô em casa. Eu não fui na festa do Lil Gabi, Pedrosa. Achei feio. Você achou? Achei. O quê? Feio o quê? Necessidade nenhuma dele Aqui, postar tá aqui isso, a né? imagem, aí ó. Zero Mas necessidade a pergunta dele é, eu não postar sigo ele. Ele posta isso sempre à Nascimento. noite? Não, Fernando, você tá de brincadeira, Não, né? Aí você, pô... Isso aí, de uma forma indireta, mostra que o elenco não está 100% Perfeito. unido. De uma forma indireta. É a leitura que eu tenho através de informações do dia a dia do Flamengo. E óbvio, né? Fernanda, não tem a menor necessidade. Assim, eu tô com o Pedrosa, não tem necessidade do Davi Luiz fazer isso. Ele fez por quê? Pra mostrar pra todo mundo que ele não foi ao evento. Olha essa foto, Fernanda. Ele faz questão de mostrar a mão dele pra mostrar que ele está na foto. Que ela tá aí de coloca, pijama, que é a hora de a filha, a hora de dormir. dormir.
Boa noite. Poxa, cara. Bem de noitezinha. Tu printou cedo essa foto, hein, Vene? Eu posso ser sincero? 5 minutos tu já tava printando? Eu ativei a notificação de vários jogadores. É mesmo? Porque eu queria ver quem ia postar. Porque Mas no tá ano certo, passado... tem que acompanhar No ano mesmo. passado, todo mundo foi ao evento do Gabigol nessa mesma época. Por quê? O momento era diferente. O momento do Flamengo era muito bom, dentro de campo e também fora de campo, com o técnico Dorival Júnior. Se eu não me engano, até o Dorival Júnior foi ao evento do Gabigol no passado. Esse ano, a gente falou aqui, vários jogadores eram contra esse evento nessa semana, na terça-feira à noite, tanto é que a gente pôde ver aí o Davi Luiz fazendo isso. E você trouxe a ideia, né? Você que é um cara que não é muito fã de festa, mas mesmo assim deu a ideia aqui de ter feito a festa na semana que vem. Pra quem não sabe, semana que vem é o que a gente chama de data FIFA. O futebol brasileiro para, né? O futebol do mundo, na verdade, para, porque tem eliminatórias. Aqui na América do Sul vai começar as eliminatórias pra Copa do Mundo. Então, ninguém vai jogar nada. Não vai ter Copa do Brasil, brasileiro, vai ficar todo mundo paradinho, quietinho. Eles vão treinar, obviamente, mas tem até alguns dias que eles dão folga. Vai depender do planejamento de cada clube. Mas, pô, essa festa ia cair muito bem no meio de uma data FIFA, Pedrosa. Agora, eu quero saber de você uma coisa. Alguns torcedores gritaram, tipo, Gabigol, a gente não precisa de você. O que foi? Você não concorda? Isso é um deboche, né? Isso é um deboche. O torcedor que cantou isso, ele tá de brincadeira, né? Porque... Vamos falar como que o Flamengo precisa do Gabigol? 2019, preciso nem falar, né? Um dos gols mais históricos da história da Libertadores. 2020, pra quem não sabe, a arrancada foi completamente baseada nas atuações do Gabigol, que fez uma atuação absurda na reta final do Campeonato Brasileiro 2020. Copa do Brasil, Campeonato Carioca, isso aí fica pro... Vamos botar assim, fica pro secundário. Aí vem a Libertadores de novo, na temporada passada. Quem faz o gol do Flamengo, o primeiro gol? O Gabigol. Então, assim, o Flamengo é sempre e vai ser sempre muito maior do que qualquer jogador. Mas falar que o Flamengo não precisa do Gabigol, isso aí é um deboche, isso aí é esquecer tudo que esse cara fez nos últimos anos com a camisa do Flamengo. Repito, o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Posso só dar minha opinião em relação ao Gabigol? Eu concordo com tudo que o Pedrosa disse, tá? Só que eu acho que o que ele conquistou no passado não faz com que ele não possa ter que correr atrás ou não tenha que correr atrás agora, no presente e também no futuro. Porque a gente não pode esquecer o momento do Gabigol, na minha opinião pelo menos, e vocês podem até concordar comigo ou não, mas é o pior momento do Gabigol desde quando ele chegou ao Flamengo. Eu ia te estimular nessa conversa colocando um ponto que você sempre fala aqui, em relação à dificuldade dessa diretoria da reciclagem. De entender que o Diego Alves foi importante, o Diego foi importante, mas não dá mais. O Felipe Luiz, o Davi Luiz, talvez não precisava ser um contrato tão longo. Você sempre toca nesse assunto em relação ao que o Palmeiras consegue fazer. Olha aqui, Davidson, parabéns, você fez o gol do título, mas tchau, vira a página. Mas a gente tá falando, assim, e aí eu vou pegar um pouco do tempero do Pedrosa para te estimular no debate. E aí tem essa conversa. Paralelamente a isso tem um cara que assim, na minha opinião, depois do Zico, o Gabigol é o cara mais importante aí. Eu não tenho propriedade pra falar que eu não sou Mengo. Então, o torcedor vai falar melhor do que eu em relação a quem é maior que quem. Mas o que a gente pode fazer de leitura, de importância e tudo mais, no decorrer da história, é que o Gabigol é um top 3 no mínimo da história do Flamengo. Então ele transcendeu aí essa questão do já tá velho, já não tá indo bem. Ou não, Vini Casagrande? Bom, eu tenho uma opinião e eu vou dar minha opinião sobre então isso, eu não fico em cima do muro. Eu sei. Vamos lá, o Gabigol, pra mim, é o maior que eu vi jogar, tá? Eu não vi o Zico, infelizmente. Mas pra mim é o maior ídolo que eu vi com a camisa do Flamengo. Eu considero o Gabigol meu ídolo, assim, ídolo máximo do Flamengo. Só que ninguém tá acima da instituição Flamengo. Perfeito. Ninguém mesmo. E não é Flamengo não, é qualquer instituição, qualquer clube. Então, não é porque ele conquistou muita coisa no passado e o que ele conquistou dificilmente um outro jogador vai conseguir conquistar com a camisa do Flamengo, não faz com que ele caia na zona de conforto. Eu acho o seguinte, vou dar um exemplo, a diretoria do Flamengo já está conversando com ele para renovar o contrato, sendo que o contrato dele vai até dezembro do ano que vem. Qual é a necessidade de renovar agora? Vamos lá, não é dificuldade financeira porque o salário dele é o maior do elenco. Não tem clube atrás dele porque nenhum outro clube vai oferecer para ele o que ele tem aqui no Flamengo, no dia a dia, o status que ele tem. E ele nem pensa em sair do Flamengo. Então para que fazer isso agora? É o meu ponto. Então eu acho o seguinte, a instituição está sempre acima de qualquer jogador. O Zico saiu do Flamengo, por que o Gabigol não pode sair? Quando você tá com essa carinha assim, você quer falar, peraí,
Ô, E ele vai Big discordar Boy. de mim, eu Tá, conheço o eu Pedrosa. conheço, ele tá Eu olhando conheço pra o cara. Pedrosa. Eu conheço a carinha dele. Olha aqui, Big Boy, vamos fazer o seguinte, já que esse assunto tá dando audiência, vamos fazer uma enquete. Briguem. Briguem. Fala. Eu acho que o Flamengo precisa do Gabigol, do Gabigol em boa forma, do Gabigol querendo jogar futebol, do Gabigol empenhado, do Gabigol disposto a ser decisivo novamente. Esse Gabigol que o Flamengo precisa. O atual, de fato, o Flamengo não precisa dele. Que é um Gabigol relaxado, um Gabigol fora de forma, um Gabigol que não se ajuda em campo, um Gabigol que não mostra vontade dentro de campo, um Gabigol que pouco finaliza gol. Um Gabigol que não faz gol. Olha a carinha dele. Quando ele fica me olhando assim enquanto você fala, Eu vou até porque beber ele uma quer água. falar. E é que ele vai discordar de você. Vai, Pedrosa, começa. Não, cara, olha só. Vamos lá. Eu concordo que o Gabigol não está na sua melhor fase. Inclusive, eu critiquei o Gabigol esse ano aqui, em 2023. E eu critico o Gabigol porque eu acho que... Quando eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu acompanho o Gabigol desde que ele surgiu no Santos. E o Gabigol é muito mais jogador do que ele vem desempenhando com a camisa do Flamengo. Ele é um jogador muito mais participativo. É um cara que pode cair pela ponta direita, que pode fazer o papel de camisa 10, que pode fazer segundo atacante. Ele é um jogador realmente diferenciado, um dos melhores atacantes aí do futebol brasileiro nesse século. O ponto é, ele tá mal. Só que todo mundo tá mal, Fernanda. Quem no Flamengo tá jogando demais? Quem no Flamengo tá voando? Você cita 1, 2, 3 no máximo. Estourando no máximo. Bota o Fabrício Bruno aí nesse bolo. Aí você pode botar nos últimos jogos o Luiz Araújo, que já se machucou. O Arrascaeta tá jogando muito esse ano. O Everton Ribeiro tá jogando muito esse ano. O Pedro, o Bruno Henrique também é outro que quando voltou de lesão, voltou muito bem. Mas eu não vou nem botar o Bruno Henrique nesse bolo porque é outro processo. Agora, ninguém do Flamengo tá jogando muito. Ninguém tá voando, ninguém tem um momento bom. E repito o que eu falei ontem aqui. Pra mim, estão usando um jogador midiático, ele gosta desse tipo de coisa, ele não é bobo, ele não lança a música dele no dia à toa, ele é um cara debochado, esse é o personagem Gabigol. Mas estão usando todo o mau momento do Flamengo pra colocar em cima do Gabigol. O Flamengo precisa do Gabigol. E não é porque o Gabigol está mal nesse momento que não precisa. Porque ele é um cara que tem uma conexão absurda com a torcida, ninguém tem a conexão que ele tem com a torcida, e talvez até por isso ele é cobrado dessa forma aí. Ele é um cara que é decisivo, que aparece nos momentos difíceis, que bota a cara pra falar. Então, o problema do Flamengo não é o Gabigol. Por isso que eu não concordo com todas essas críticas pra cima do Gabigol. Ele tá mal? Tá mal. Tá mal assim como 80% do time do Flamengo. Tá mal assim como as decisões da diretoria do Flamengo, que são vergonhosas desde 2022. Então, a culpa não é do Gabigol. O Flamengo precisa do Gabigol. Pra mim, cantar isso aí pra um cara que deu 2 brasileiros, 2 Libertadores, Copa do Brasil, 3 campeonatos cariocas, se eu não me engano, pro seu time, isso é um deboche, cara. É a mesma coisa que agredir, por exemplo, o carro do Gerson. Pra mim isso é um deboche. O Gerson é um baita de jogador que faz parte da história do Flamengo. Cobrança tem que acontecer. Sou completamente a favor da cobrança lá no estádio, Fernanda. Quando você vai lá no estádio, ou em algum outro momento que você senta pra conversar no centro de treinamento, que você tem lá cobrança de palma, de briga. Agora, isso aí é um show, pô. Isso aí é um show pior do que a festa do Gabigol. Não, isso aí eu sou contra. Isso é uma completa vergonha. E eu vou falar novamente. Isso é um consenso nosso aqui. Concordo. A gente sempre bota o pau na mesa quando acontecem essas coisas. Eu A gente concordo não com concorda vocês com de que o momento poderia ter sido outro, semana que vem. Não custava nada atrasar a festa uma semana. Mas eu também não vejo problema nenhum ele fazer a festa dele ontem. Não vejo problema nenhum, que é o aniversário dele. Ele é um trabalhador, ele é um profissional. É um profissional que pode não estar entregando agora. Mas olha o histórico desse cara. Será que o Gabigol não pode comemorar o aniversário dele? Será mesmo isso? A gente tá aqui, vai começar a cercar jogador de futebol de fazer o que quiser da vida dele? Assim, eu acho que quando você escolhe uma profissão, você tem que pensar em tudo que tem ao seu redor e o que você traz com ela. É fama, é dinheiro, é cobrança. Só que, cara, vamos ser sinceros, o Gabigol não é um jogador que nos últimos anos dele deixou de desempenhar com a camisa do Flamengo. Muito pelo contrário, pelo amor de Deus. Então ele tem o direito de comemorar o aniversário dele. O Jorge Jesus, gente, foi assim. Alguém acha que quando ele chegou lá, ele falou, quero isso, quero aquilo, dando esporro em todo mundo. Ah, que delícia, ele dá bronca na gente. Ah, nós adoramos esse velhinho português, ele é demais. Porra nenhuma. Todo mundo ficava com ele engasgado. Engasgado. Mas viram que o cara era bom, que o time rendia, e eles faziam o que ele pedia. Por isso deu certo. Hoje, não daria certo. Provavelmente não daria certo. Por quê? Se ele chegasse hoje, ele encontraria um grupo de jogadores muito acomodado, em grande parte, sentado na fama, e que parece, em alguns momentos, a sensação que dá é o seguinte, eles estão enfastiados, parece que não é. Alguns jogadores estão satisfeitos. Um símbolo disso é a saída do Gabigol, substituído na partida contra o Internacional, quando ele se misturam vaias e aplausos do Maracanã,
ele aplaude e tal, ok, tipo, agradece quem aplaudiu, ou até aplaude a torcida, não sei, foi irônico, até chega inicialmente não, depois ele mostra o pet de campeão aqui no peito. Aí nessa hora, Alan, é que tem que chegar um dirigente, podia ser o Marcos Braz, pode ser o Landim, qualquer um que tenha, ou que tivesse, né, condições, lá no vestiário, encostar, ou depois, no dia seguinte, encostar no Gabriel e falar assim, Gabriel, por que você mostrou o pet para a torcida do Flamengo? Quando você mostra para a torcida do Atlético Paranaense, que está te xingando, eu entendo. É a torcida rival, está te atacando, você reage. Olha, eu fui campeão em cima de vocês. Então, é meio que um chupa, né? Aqui, ó. Eu mostro a tatuagem na coxa. Você está respondendo à torcida rival que está te perseguindo, que quer que você fique desestabilizado e jogue mal. Então faz parte do jogo, né? Vento que venta lá, venta cá, pau que dá em Chico, daí Francisco. Vocês estão me sacaneando, estão me zoando para eu ficar nervoso? Aqui, eu sou campeão em cima de vocês. Vocês estão com nada, meu irmão. Ele pode fazer isso. Agora, com a própria torcida, não. Porque quando ele faz isso, a sensação que passa é de que, olha, eu já ganhei um campeonato para vocês, mais de um. Ou eu sou o campeão. Você é um campeão da Libertadores pelos próximos 2 meses. E pouquinho. Daqui a 2 meses e pouco, no Maracanã, onde o Flamengo joga, onde ele estava naquele momento, outro time será campeão. E pode ser um rival. Um rival nacional, como o Palmeiras, como o Internacional, um rival local e mais histórico até, claro, como o Fluminense. Que esses continuam na Copa Libertadores. Um já está na semifinal. Então esse é o ponto. Tudo vem lá de cima. Tudo vem lá de cima. Aí o Landim vai lá no CT, mas será que ele conversa com os jogadores isso? Será que ele cobra isso desse pessoal? Esse é o ponto, que esse é um papel também do presidente. O presidente não tem que frequentar a CD. Mas quando vai no CT, tem que ser para elogiar, bater palma, falar, vocês são ótimos. Ou então para bronca geral ou conversas específicas. Eu acho que isso é papel também do Cartola, sabe? Tem que chegar junto nessas horas e falar, olha, você está no Flamengo, você é importante no Flamengo, a gente precisa de você assim, assim, assim. Os números do Gabriel são os piores dele desde que chegou ao clube. Se você olhar no Campeonato Brasileiro, ele fez 16 jogos e 5 gols. Na Libertadores, ele jogou 7 partidas e fez 2. É muito pouco para um jogador como ele. É muito pouco. E não é só ele não, tem mais gente também que está abaixo. O próprio Arrascaeta fez um grande jogo contra o Atlético Mineiro, aquela parte final, virou o placar para o Flamengo. Aí houve o soco daquele preparador físico do Sampaoli, ex-preparador do Sampaoli, o Pablo, né? Fernandes, no rosto do Pedro. E de lá para cá foram 6 partidas. O Arrascaeta jogou ou mal ou timidamente todas elas. Até contra o Grêmio, quando fez o gol da vitória, batendo um pênalti, ele não fez um grande jogo. Então, esses jogadores têm que ser questionados. Eles têm que entregar mais, gente. Eles têm que entregar mais. A história que eles escreveram, o pet que eles podem exibir de campeão, não basta. Não basta. O Flamengo não é time para se contentar. Ganhamos uma Copa Libertadores, 2, estamos satisfeitos. Não, a torcida quer mais e tem que continuar brigando por títulos. É assim que funciona. Assim são os grandes. Quem não pensa assim, não deveria servir para o Flamengo. Se é que alguém pensa assim de fato. Essa situação até do Gabriel mostrar o pet, Mauro, eu tenho muito falado sobre o Gabriel, né? Que minha crítica assim, ao Gabriel é que eu acho que ele se acomodou. Porque, por exemplo, eu acho que ele sobrou aqui no futebol brasileiro em 2019, 2020, ele achou que era suficiente. Ele achou que não precisava mudar o repertório, se especializar em ponto fraco. Por exemplo, sou ruim com a perna direita, vou ficar treinando com a perna direita. Não sou tão bom no 1 contra 1, vou ficar treinando, chamar o zagueiro e treinar. Tentar se aperfeiçoar. Ele se acomodou ali. Né? Só que acontece, os outros times hoje são mais fortes que em 2019, os times melhoraram, os zagueiros enfrentam ele, já começa a saber como ele joga, então fica mais fácil de marcar. Então essa é a minha maior crítica a ele. E eu acho que essa questão do pet não deixa de ser uma comprovação disso, né, Mauro? Tipo assim, cara, eu já ganhei, tô acomodado. Vocês estão reclamando de mim? Fiz gol em todas as finais de Libertadores. Cara, isso aí, o Gabriel merece uma estátua lá no Ninho, no Maracanã, na Gávea. Ok, pelo que ele fez. Agora, a gente tem que falar do presente, tem que cobrar o presente. Não sei se você concorda, Mauro. Não, é isso, exatamente isso. A história do Gabriel no Flamengo, como de outros jogadores, ela não se encerrou. Ela continua sendo escrita. Então, cabe a ele, nesse momento, se preocupar em escrever páginas de vitórias. Páginas bonitas. E não de atuações ruins. Ele está muito mal, gente, tecnicamente. Ele parece mais pesado, não gordo, mas mais forte, né? Talvez ele tenha mais peso hoje de massa magra, né? de músculo, e não de gordura. Mas né? Parece com menos mobilidade, né? E exatamente, também parece menos móvel. Eu não sei exatamente, mas isso no visual a gente percebe isso, né? E é pela movimentação dele.
Então ele é hoje um jogador mais previsível. Eu até elogiei aqui a maneira que ele bateu o pênalti agora, no jogo recente que ele bateu o pênalti contra o Coritiba. O goleiro até tocou na bola, mas ele bateu forte no canto. Por que eu elogiei? Cara, que bom que ele está mudando a forma de bater. Porque aquele jeito dele bater, que era quase infalível, foram 3 pênaltis perdidos esse ano. E 2 os goleiros defenderam. Nunca havia sido defendido um pênalti batido pelo Gabriel com a camisa do Flamengo, até o Volta Redonda e o Cruzeiro esse ano, que os goleiros defenderam. Antes era para fora, bateu na trave, pouquíssimos que ele bateu, não lembro de cabeça os números. O último pênalti que ele tinha perdido com a defesa do goleiro, curiosamente, tinha sido antes de jogar no Flamengo, no ano anterior, 18, contra o Flamengo César, aquele goleiro que já foi embora do Flamengo, fez a defesa. Então, assim, ele precisa diversificar a batida de pênalti, a forma como ele finaliza as jogadas, a maneira como ele se movimenta, busca o espaço, porque é previsível, os adversários sabem como marcá-lo. Ele é um jogador muito consagrado no Flamengo e perigoso. Então, ele precisa diversificar. Isso é com treino, com dia a dia, com trabalho, com uma atenção total para o futebol. Ele precisa entender isso. Ele ainda é um cara jovem, é um ídolo, e eu acho que isso só vai funcionar se alguém fizer a cobrança. E alguém tem que cobrar. E os técnicos que passam no Flamengo não têm tamanho para cobrar. Ele é muito grande hoje. É diferente de 19, que era um jogador que só tinha título paulista na carreira. Agora não, ele está mais velho, mais senhor de si, que é natural que assim seja, pelos títulos conquistados, e precisa ter alguém ali que faça realmente essas cobranças. Eu estou falando do Gabriel, mas vale para outros. Falei do Arrascaeta também. O Thiago Maia faz a temporada muito ruim. Mas o Thiago Maia é rubro-negro desde criança, queria jogar no Flamengo. Sim, mas tá mal. O que acontece? O que foi o Thiago Maia naquela jogada do gol do Lucas, do São Paulo, que ele saiu da frente? O que explica tantas atuações ruins? Claro, é um jogador coadjuvante, mas também tem que ser cobrado. E vários outros ali que não têm atendido às expectativas. Eu acho que isso é necessário. A gente viu no ano passado, na conquista dos títulos, muitas declarações importantes pós-títulos do Davi Luiz, sobre jogadores com os quais ele conversou, orientou. O Davi Luiz é um cara muito competitivo, vem de um meio ultra competitivo, que é o futebol inglês, onde ele foi do Chelsea e do Arsenal, passou também pelo Paris Saint-Germain, que onde a cobrança também é absurda, que tem muito investimento. A expectativa é gigante, né? Então, o Davi Luiz, ele chega ao Flamengo com uma mentalidade muito vencedora. E ele tenta até alguns momentos ali, claramente. Às vezes me passa a sensação, até já conversava até outro dia isso, até com o André Rocha, parece até que ele está meio cansado. Assim, poxa, será que eu estou remando sozinho aqui? Né? Isso, é meio que uma percepção nossa, eu não tenho nenhuma informação, não conversei com ninguém próximo a ele, muito menos com o jogador. Tá? Mas, de fato, passa essa ideia. Porque, assim, é claro que assim, ele pode até jogar mal, mas ele é um cara bem sério. E talvez o cara se canse. Porque talvez não veja nos seus companheiros de time esse mesmo, como diriam os antigos narradores, o mesmo elan, essa mesma dedicação. E isso é necessário, gente. Em qualquer trabalho é necessário. Em qualquer trabalho você tem que se empenhar o tempo todo. E o Flamengo é o time sempre a ser batido, porque tem o maior orçamento do Brasil. Os jogadores mais caros. Então o Flamengo sempre vai ser o time. E a maior torcida. A gente viu a pesquisa essa semana aí do Datafolha, mais uma. O Flamengo tem um percentual de torcedores na faixa... A pesquisa começa com 16 anos. A faixa etária de 16 a 24, até eu gravei vídeo sobre isso, escrevi sobre isso, porque é assustador para os outros torcedores, para os outros times. De 16 a 24 anos, gente, o Flamengo tem 28% da torcida brasileira, segundo o Datafolha. Você descartando aqueles que não são torcedores de time nenhum, acho que 14% que aparece na pesquisa, o Flamengo tem mais ou menos 1/3, ou mais até, dos que tem time nessa faixa etária, que são jovens. Para superar o Flamengo, tem que juntar os 3 times aqui de São Paulo, os grandes, da capital. Tira o Santos, que é de Santos, né? Corinthians, São Paulo e Palmeiras, que são segunda, terceira e quarta maiores torcidas do Brasil, segundo as pesquisas. Juntando os 3 dá 31%. O Flamengo tem 28%. Cara, isso é assustador. Por quê? Se você pegar os torcedores do Flamengo cooptados, né, digamos assim, atraídos pelo Flamengo a partir dessa série de conquistas iniciada em 2019, eles não aparecem ainda na pesquisa. Porque quem começou a ser Flamengo em 2019, em tese, são crianças. Essas crianças não têm 16 anos ainda, então não aparecem na pesquisa. Quando eles crescerem, daqui a mais algum tempo, alguns anos, novas pesquisas forem feitas, a tendência é esse percentual aumentar ainda mais. Ou seja, na fase mais jovem, pessoas que devem, obviamente, viver mais tempo, terão filhos e podem induzi-los a torcer pelo seu time. O Flamengo vai ter já tem um domínio maior e tende a ser ainda maior. Claro que o Palmeiras também vai crescer a sua torcida, mas a diferença é muito grande, não vai alcançar, nem vai chegar perto. Nem vai chegar perto. Quem está mais próximo é o Corinthians, que não vive um ciclo de glórias. Isso também pesa na formação de uma torcida, embora não seja o único fator. Então, assim, cara,
O Flamengo é o time a ser batido, vai continuar sendo, queira ou não. Então, quem joga no Flamengo, quem vive o Flamengo, tem que ser intensamente. O Flamengo tem que ser prioridade 1, 2, 3, 4, 5, depois você faz outra coisa. Se não for assim, acho eu, tá? Não serve. Isso deveria ser dito para todo mundo que é contratado. Na hora que você procura o jogador, vem cá, aqui funciona assim. Você tem que viver o Flamengo de noite. Quando perde, a gente sofre. Quando ganha, a gente comemora. E quando perde, a gente sofre no dia seguinte, vem para cá e discute por que perdeu. Porque aqui a gente não aceita perder. Não aceita no sentido de perder e se conformar com a derrota. Essa deveria ser a mentalidade. Em todo clube. E no clube do tamanho do Flamengo, mais ainda. Esse é o ponto que eu acho que muitos torcedores precisam entender. E cobrar dirigente, cobrar atleta, cobrar técnico, é cobrar isso. O Flamengo tem que ser vivido intensamente. E não deveria servir para o Flamengo ninguém que não viva o Flamengo intensamente. O Flamengo tem que ser a prioridade máxima, total, de todo mundo que trabalha no clube. E isso não era possível dizer no passado. Porque o time não pagava nem salário em dia, era uma bagunça danada. Hoje não. Hoje tudo é feito corretamente, tem toda a estrutura. E não é possível que o Flamengo dependa eternamente de um Jorge Jesus para fazer isso. O clube tem que criar essa estrutura, essa mentalidade vencedora e cobrar o tempo todo. E quem não tiver servido, você negocia. Qualquer jogador que você perceber que, olha, esse cara não quer rezar nessa cartilha, irmão, segue seu rumo, segue seu caminho. Chama o empresário, põe no mercado, você consegue negociar. São jogadores bons, alguém sempre vai querer contratar. Mesmo que você venda por menos do que você pagou, às vezes vale a pena. Porque você mantém ali um ambiente com uma mentalidade vencedora. Eu acho que é isso. Eu acho que esse é o grande problema. O problema do Flamengo passa, obviamente, primeiro pelos dirigentes, mas tem mais profissionais e não profissionais, né, que tem que ser cobrados pelo momento. Hoje, por exemplo, como foi ontem, é mais uma noite de Libertadores. O Flamengo está fora. Como é que você acha, né? Você que está acompanhando a gente, especialmente os rubro-negros, como é que você se sente logo mais? Sabendo que o time que o Flamengo tem, investimento que tem, olhar para ligar uma televisão e ver que o Deportivo Pereira na disputa da Libertadores, que o Bolívar jogou até ontem, que o Olímpia vai jogar a Libertadores amanhã. Como é que você se sente? Feliz? Bom, que delícia, o Flamengo tá... Não, o cara fica mordido, fala, pô, era para estar jogando esse troço também. Você ser eliminado num Fla-Flu, acontece. Agora, perder como perdeu, com 3 gols de cabeça pro Olímpia, e fica por isso mesmo? Tipo, não tem cobrança. Teve agradecimento do presidente, gente. Depois do jogo com o Grêmio. Agradecendo o quê? 6 dias depois da eliminação. Pô, muito obrigado. Obrigado. Realmente. A distância entre o discurso do Landim lá atrás e os atos dele como presidente nesse sentido ela é muito grande. Eu acho que o jogo de sábado ele é o jogo que vai definir a sequência de trabalho do São Paulo ou não. Eu imagino que se o Flamengo tiver uma atuação ruim, perder, não vou ficar surpreso se ele sair. E se ele sair, eles vão buscar um técnico que consiga, acho eu, compor com o elenco. E assim, sendo muito sincero, não gosto dessa maneira de gestão do Flamengo, acho péssima, mas eles criaram uma situação que talvez não reste a eles outra opção, por culpa deles mesmos, dirigentes, que é o quê? Tentar, mais uma vez, fazer a vontade dos jogadores, colocando alguém que consiga compor com os atletas, né? De forma que você salve a temporada. Para quê? Mobilizar o time, deixar os jogadores à vontade, o técnico que, como foi o Ceni, como foi o Dorival. Se o Dorival estivesse na pista, seria o Dorival. Não tenha dúvida. Se o Dorival não tivesse empregado. O nome escolhido, isso é informação, tá, gente? Quando houve a reunião, no dia seguinte ao soco que o Pedro sofreu, teve a reunião lá com o São Paulo e ele ficou. Se o São Paulo não fica, vai embora junto com o agressor, por exemplo, se sente sem condições e vai embora do Flamengo, o nome era o Ceni. De lá para cá, não sei se mudou, mas ali o nome era o Ceni. E por quê? Está disponível, poderia subir imediatamente, e é um cara que os jogadores gostam. Eles vão tentar alguém que os jogadores até o final do ano. É o que eu imagino que aconteça se o São Paulo ficar insustentável. Para quê? O cara chegar ali, sabe como é que os caras gostam de jogar, o Gabigol gosta de jogar aqui, o Pedro gosta de jogar ali, o Arrascaeta gosta, sabe? Colocar todo mundo numa zona de conforto e falar, gente, vamos lá, vamos tentar organizar, e aí vamos embora. Tentar melhorar no Brasileiro, tentar ganhar a Copa do Brasil. Aí se termina o ano, aí vai resolver. Se fica esse técnico, se vai ser outro. Aí eles pensam. Esse que é o perigo, aí eles pensam. Né? Pode ser tudo errado. Aí começa a tentativa e erro, tudo novamente. Agora, se o São Paulo no sábado conseguir fazer o time correr, jogar uma boa partida, ele ganha uma sobrevida. Eu vejo dessa forma. Agora, se tomar um couro, fica praticamente insustentável, gente. Fica quase... O Flamengo vai ficar 18 pontos atrás do Botafogo se perder. Imagina perder feio.
né? Imagina se perder feio. Esse jogo acho que é o jogo que vai definir. E aí tem um detalhe que é importante. Por que isso? Tem a data FIFA. É a última chance de você fazer o ajuste com o novo técnico. Ele vai ter um tempo para treinar. E é um tempo bom, hein? Em 10 dias, o técnico chegando ali, que conhece o elenco, principalmente se conhecer o elenco, ele consegue encaixar o time. Ah, consegue. Dá uma arrumada. E esse jogo com o Atlético Paranaense é perfeito, que é um jogo ainda para você ajustar a equipe depois de um período de treinamentos antes do jogo com o São Paulo. Porque tem uma questão assim que eu sou radicalmente contra isso. Acho que o elenco não tem que dar as cartas. Mas ele dá as cartas. E você não muda isso agora. Para mudar isso é no começo do ano. E aí, como eu tenho dito, Alan, é uma cobra de várias cabeças. Eu não sei quantas. Você tem que cortar as cabeças dessa cobra, entendeu? E ficar com o elenco sem a cobra e sem as cabeças da cobra. Que seriam o quê? Aqueles que comandam o grupo de jogadores dessa maneira. O que eu falei há pouco, o inverso disso me parece, como eu falei no começo, o Davi Luiz. Me parece um cara comprometido e parece até às vezes de saco cheio. Porque, porra, cara, é só ver a conduta do time em campo, sabe? Aí quando o time corre alguns minutos, um pouco mais, se dedica um pouco mais, como foi no final do jogo com o Inter, não, o time correu, o São Paulo falou isso, o time correu, lutou e tal, mas a postura acomodada tem sido presente em vários jogos, pouca intensidade, em vários jogos, especialmente o primeiro tempo contra o Olímpia do Maracanã, onde tudo começou a dar errado. Galera, vou fazer um convite para você. Hoje às 19 horas tem um programa no Ângulo, tá? Eu estarei na bancada junto com o professor Marcelo Buarque e também com o Marcelo Reis. Então aguardo vocês aí no programa no Ângulo hoje às 7 da noite, tá? 19 horas. Tem mais um superchat, o Paulinho falou, esses 10 dias de treino com o Sampa é destreino. Destreino é ótimo. Realmente o Flamengo, quando teve dias, o Flamengo não voltou bem com o Sampaoli. Mauro, quero agradecer muito aqui tua presença, tua participação, sempre um prazer dividir a bancada contigo, e vamos ver, né, como é que vai ser o nosso papo quarta-feira que vem, porque só Deus sabe o que vai acontecer aí nesse Botafogo e Flamengo, né, Mauro? Acho que pode mudar muita coisa, assim, agora se o Flamengo fizer um jogo digno, o Sampaoli deve ganhar uma sobrevida. O que o Landim disse lá no sorteio lá no mando de campo na CBF, pode mudar, obviamente, e até o seguinte... cabe a ele mudar de opinião se for necessário. Não é porque foi ele que queria o Sampaoli, ele que é o cara que banca o Sampaoli, assim, no sentido de desejar esse técnico, que ele tem que morrer amarrado com uma ideia que eventualmente não está dando certo. Entendeu? Eu sou radicalmente contra essa mudança constante de técnico, mas é a situação que eles criaram. Né? Especialmente por contratar o Sampaoli sabendo como o Sampaoli é. Ninguém parece ter estudado o seguinte, que é o básico, né? Nosso elenco do Flamengo combina com o Sampaoli? Pensa um pouquinho, você poderia chegar à conclusão de que talvez não. Enfim, em frente agora. Tá aí, nação, então essas foram as últimas notícias do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer na partida desse sábado. Para mim, uma partida é o jogo do ano do Flamengo. O Flamengo pode salvar o Campeonato Brasileiro, continuar na briga, ou jogar o balde de água fria e ficar só com a Copa do Brasil. Tem ganhado o Botafogo. E se tiver um mau resultado, aí, meus amigos... Como nós vimos aí o Mauro César falando, pode ser que Rogério Ceni venha aí. Vamos ver o que vai acontecer. Então é isso daí, nação. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, arrisque o seu palpite nos comentários sobre essa partida entre Botafogo e Flamengo, tá certo? Grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.